Oi, gente. Gertrudes Menezes Maldonado, psicóloga, programadora neurolinguística. Eu vou falar com vocês hoje a respeito de mudança de comportamento para atingir objetivos, segundo a PNL. Embora a própria minha colegas de profissão criticam um pouco, né, a PNL, compara com o livro de autoajuda, mas a minha experiência profissional e pessoal, eu tenho alguns pontos, a maioria dos pontos eu discordo, né, porque tem muitas coisas, tem muitos objetivos, muitos comportamentos que a gente sabe, se você ficar só nesses pensamentos simples, você não consegue mudar mesmo, porque eu sei quanto é difícil a mudança, né? Eu já passei por várias situações que exigiram a mudança mesmo, então foi muito difícil. Eu consegui com muito esforço, com muita, né, dedicação, com muita vontade, mas com a PNL eu superei, depois que eu a conheci, né? Superei várias coisas, várias circunstâncias da minha vida, difíceis situações emocional, principalmente decisões de tempo em tempo meu foi passando, e com o estudo e com as técnicas que eu aprendi na PNL, foi até mais fácil, até mais prazeroso. Não digo que não houve dor, porque há dor sim. Mudança causa dor, porque a mudança causa dor, por quê, Jesus? Porque falta afeto na hora da mudança, né? Você sai do conhecido para ir para o desconhecido. Então, na mente da gente, dependendo do que nós vivemos na infância, que é onde, né, concretiza muito o afeto, adolescência, o período de crescimento, o período de muitas mudanças, né, emocionais, dependendo da tua história, fica um pouco mais difícil mesmo. Mas a gente consegue, se você quiser, consegue mesmo, né? É necessário estudo, é necessário ajuda, é necessário muita fé, é necessário muitos princípios, é necessário principalmente a tomada de decisão, né? Porque a gente pensa, a gente sente, comporta e atua. Então, no pensar da situação, no pensar no que mudar, como mudar, o que fazer, aí já começa a dor mental, a dor psíquica, pensamento. Aí nesse pensamento, por que dói? Porque vem sentimento. Muitas vezes eu tenho que deixar a família, muitas vezes eu tenho que deixar o emprego, muitas vezes eu tenho que deixar aonde eu convivo, ter outros comportamentos para ter, né, as minhas ações, meus hábitos, meus novos hábitos. Mas fica bem mais prazeroso, fica bem mais fácil com as técnicas da PNL. Certo, gente? Por quê? Porque fica mais fácil, gente, porque a gente entende mais, né, as nossas emoções, entende mais. As técnicas ajudam a gente a entender melhor, né? Porque a gente passa assim, igual, você vai mudar, você vai querer alguma coisa, alguma mudança de comportamentos ou objetivo, né? Aí eu perguntava para mim mesmo, né? Se eu realmente atingir o meu objetivo, como vai parecer? Né? Aí o que acontece? Aí a gente coloca pensamentos positivos, pensamentos negativos, situações acima, situações abaixo, situações ao lado daquilo que eu vou mudar, para onde eu vou, para quê? Para ajudar a visualizar as coisas
que eu gostaria, até onde eu gostaria de ir. Né? E lembrando sempre que o sucesso, né, é algo similar daquele que foi atingido, daquele que será atingido. Aí o que a gente modela algumas pessoas de sucesso. E muitas vezes a gente não quer passar por determinadas situações. Na modelagem você vê o que a pessoa passou, a pessoa de sucesso passou. Aí a gente meio que evita, entre aspas, aquele tipo de comportamento, né? A gente imagina que grau a gente vai atingir, que momento você quer aquilo. Tudo é fortalecido através do terapeuta, do profissional, junto com você, não é sozinho. Sozinho fica mais difícil, mas consegue, né? A gente compara sentimentos com outros sentimentos. Qual o sentimento que dói mais? Você mudar ou você ficar dessa forma mesmo? Certo, gente? Naquele objetivo que você tá querendo, qual que dói mais? Aí a gente começa a conversar com a gente mesmo, eu começo a conversar com os meus monitorandos aqui. Se eu fosse aquela pessoa, como seria, né? Se eu fosse capaz, como seria? Se eu atingisse o meu objetivo, como seria? Como iria aparecer? Então essas questões, junto com outras, vai fortalecendo, vai criando imagem no nosso cérebro e vai fortalecendo a nossa atitude, a nossa ação. Não é uma mera fantasia de você ficar fantasiando e só. Não, é com muita, né? Com muita sabedoria, com muito conhecimento, com muita realidade, né? A gente vê as estratégias, começa a ver claramente as coisas, né? Se o objetivo está grande demais, diminui, a gente quebra os objetivos, começa a fazer por partes até chegar realmente onde a gente quer, e sempre envolvendo a gente mesmo naquele, não envolvendo outras pessoas, né? Será que eu consigo? Será que esse meu objetivo é algo realizável, né? Será que, né, eu vou me dar bem? A gente fica visualizando essas situações por algum tempo, sabe, gente? E depois a gente começa a usar, modelar as pessoas de sucesso, começa a ver realmente o que aconteceu, já realizando, já contando com a nossa própria história e relacionando com esse novo objetivo que a gente quer, certo? A gente visualiza assim o que fez, né, nessa situação, o que eu vou fazer nessa situação, o que é realmente sucesso, o que é realmente chegar onde eu quero, o que é realmente a transformação de uma vida, quais são as imagens que tem. Aí modelando aquela pessoa, embora a pessoa é outra pessoa, a gente vai com maturidade colocando a gente na situação. Quando a gente modela uma pessoa bem-sucedida, fazendo que essa pessoa, né, visualize você mesmo fazendo aquilo que aquela pessoa está fazendo. E antes, bem antes, eu já fazia isso, né, com a psicologia, comigo mesmo. Mas aí com as técnicas da PNL ficou teria mais fácil, porque tudo é dolorido, né? Ficou mais acertado. É algo que você sente que realmente vai acontecer. Mantendo sempre aquela imagem, mantendo como eu seria se estivesse, que passo darei à frente, né? Que imagem eu vou construir daqui para frente, o que eu veria, né? Ouviria, sentiria, tudo isso é trabalhado com as técnicas da PNL. A gente compara o sentimento que você tem e que a gente tem frente às práticas, certo? Começo a aumentar a minha confiança, ter mais confiança com isso para atingir o objetivo, certo? Seria mais ou menos nesse. E o que também acontece? Se os dois sentimentos, né, de positivo e negativo, conseguir, não conseguir, confiança ou não confiança,
Se esses objetivos a gente não alcançar, ficar mais ou menos no meio, a gente volta, né? Volta a criar, por quê? Volta a criar outras imagens para aumentar a nossa criatividade e aumentar a nossa autoconfiança, que aí é quando eu falo muito no quem sou eu, no desenvolvimento humano, porque aí a gente vai lá novamente naquela pessoa que a gente era. Aí a gente vai aplicando essa mesma regra até atingir novos recursos, até achar realmente aquilo que a gente quer, que é o nosso objetivo inicial, que é realmente mudar. Se eu pudesse ficar, assim, um exemplo, se eu pudesse ficar menos nervosa, o que eu estaria fazendo, então? Né? Aí a gente refine o objetivo, a gente pega o nome do recurso, o que precisa para, né, o recurso que você precisa, unindo o seu objetivo e criar novas frases, novos pensamentos. Eu quero ser mais assertivo com o meu objetivo, com meu colega de trabalho, com meu esposo, com os meus filhos. Eu quero me sentir mais confiante ao lhe dar regras não, ao lhe dar ordem. Sabe, gente, é uma coisa assim, prazerosa. E são os passos que a gente vai tendo para conseguir, para mudar para mudar o seu objetivo. Certo, gente? São técnicas da PNL. Parece difícil, eu conversando com você, se você está ouvindo e fala, ai, que coisa difícil. E não é. Quando a gente começa a fazer, criar a nossa própria experiência, a gente vai melhorando muito, vai concretizando seus grandes objetivos. Ok?